Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim apresentar para vocês esta linda passadeira. Olha isso, gente, grandioso que ficou esse trabalho. Eu trabalhei essa peça com 2 desenhos, ficou muito lindo, maravilhoso. Olha esse bico, gente, que grandioso que ficou. Deu um destaque muito lindo na peça. Já vou apresentar para vocês os materiais que eu usei para confeccionar esse trabalho. Bom, meus amores, eu trabalhei essa peça com esse barbante. Ele é da Euroroma número 6, cor natural. Usei esse barbante, ele é número 6, da São João, cor pink. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14. Essa peça você pode trabalhar na espessura de fio que você quiser, pode trabalhar com fio 4, pode trabalhar com fio 6, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com fio 8 e também com fio 10. A cor, cada um escolhe a cor que gostar. Ficou um trabalho super reto, tá, gente? Muito lindo, ficou uma peça grandiosa. Bom, meus amores, aqui no canal tem o passo a passo desse tapetinho menor. Vou deixar o link da videoaula dele aqui na descrição do vídeo e também no card. Vou deixar aqui na descrição do vídeo quantas correntes acrescentar para fazer com mais desenho, tá, gente? Olha isso, vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte do nosso grupo é só clicar no link e sejam bem-vindos. Também vou deixar na descrição do vídeo o tamanho dele e o peso. Bom, meus amores, então vamos para a videoaula desta linda passadeira, mas antes, dá uma passadinha aqui no canal, se inscreva, deixa o seu joinha que é muito importante para mim. Então vamos para a nossa videoaula de hoje, espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 122 correntes. Trabalhei o meu cordão com 122 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e venho na minha 5ª corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho na 3ª corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho na 3ª corrente e trabalho um ponto alto. No início dessa volta, eu preciso de 2 intervalos. Essa alcinha aqui, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Um ponto para cada corrente até eu completar o meu grupo. Trabalhei 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Os meus intervalos sempre são 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2 no terceiro, um ponto alto. Então, em alguns lugares eu vou abreviar, tá, gente? Contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos. Trabalho 2 correntes para me formar um intervalo e trabalho outro grupo com 7 pontos. Conto 1, 2, venho no terceiro. Contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos. Gente, esse desenho, tudo que faz daqui até o meio do desenho, aqui é o meio do desenho. Eu vou trabalhar essa peça com 2 desenhos, tá? Esse é o meu primeiro desenho. Então, tudo que eu trabalho até o meio do desenho, que é esse intervalo que é o meio do desenho, eu trabalho pra cá. Pode ver que eu fiz um grupo aqui com 7 pontos, que é esse mesmo grupo. Em seguida, eu trabalho 2 intervalos, que são esses 2 aqui. Então, vou trabalhar 2 intervalos.
Trabalhei aqui 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 10 pontos altos, que é esse grupo aqui, ó. Contando com esse ponto, eu vou trabalhar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar aqui 5 intervalos, que são 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. Então, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar um marcador e vou vir aqui, ó. Conto 1, 2, vem no terceiro e... que aqui divide o desenho certinho, tá, gente? Olha isso. Vim no terceiro, então eu fiquei com 2 intervalos, que é do segundo desenho. 2 intervalos, que é do primeiro desenho. E esse aqui, intervalo, vai dividir um desenho do outro. Esse intervalo vai continuar na peça todinha. Então, a partir desse ponto, eu já inicio o segundo desenho. Eu trabalho aqui um grupo com 10 pontos altos. Gente, eu quero que vocês tenham muita atenção, que nessa peça eu vou explicar só no primeiro desenho, tá? Então, tudo que eu fizer no primeiro desenho, eu vou fazer no segundo. Essa primeira volta eu ainda vou passar junto com vocês, mas as próximas voltas eu vou explicar só no primeiro desenho e quantos intervalos que faz para dividir um desenho do outro. Então, eu vou trabalhar aqui 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos e 2 grupos com 7 pontos altos separados com 2 correntes. Trabalhei aqui 2 intervalos e 2 grupos separados com 2 correntes, plano 2 de base com 7 pontos altos cada um. Em seguida, trabalho um intervalo e um grupo com 10 pontos. Perdão aqui, tá, meus amores? Eu falei um intervalo, só que não é 2 intervalos, tá? É 2 intervalos. Depois que eu trabalhei o grupo, eu trabalho 2 intervalos e um grupo com 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos aqui para me finalizar essa volta. Gente, sem dúvida nenhuma, tá? Tudo que esse trabalho é só repetição, olha isso, ó. Tudo que trabalha até o meio do desenho, olha só, trabalha pra cá, igual eu falei pra vocês. Então, não tem dúvida. Se tem dúvida de fazer o segundo desenho, só olha aqui, ó. Estende a peça, olha o que acabou. Por isso que é bom colocar um marcador aqui, ó. Olha o que acabou de fazer, tá? E repete a mesma coisa no segundo desenho. Olha isso, a mesma coisa. Então, eu tô só repetindo aqui o que eu trabalhei no primeiro desenho. Então, aqui é 2 intervalos, tá? 10 pontos, em seguida, trabalho mais 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos, agora vou trabalhar essa alcinha aqui, ó. Pra mim fazer a outra parte oval. Trabalho aqui 4 correntes. E vem nesse último ponto que eu finalizei e fecho com ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, vamos iniciar a volta número 2. Subo aqui 4 correntes para iniciar essa volta número 2. Se você quiser subir 5 correntes, fique à vontade. Dou uma voltinha na agulha e trabalho aqui em cima desse ponto, um ponto alto. Então, no início dessa volta, eu preciso de um intervalo. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 7 pontos altos, 2 correntes. Conto 1, 2, vem no terceiro, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, 2 correntes. Venho aqui, trabalho um ponto alto, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, conto 1, 2, venho no terceiro. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos.
trabalho 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Olha só. Agora eu vou trabalhar 3 intervalos para me passar de um desenho para o outro. Trabalhei aqui 3 intervalos. A partir desse ponto, eu já inicio o segundo desenho. Eu vou trabalhar tudo isso aqui, gente. Eu vou estender aqui para vocês verem. Eu trabalho tudo isso aqui, ó. Esse grupo com 7 pontos, o intervalo, 13 pontos, olha só. 4 pontos altos, tudo que eu fiz. Então, eu vou trabalhar a partir desse ponto. Esse ponto aqui já é o primeiro grupo, primeiro ponto do primeiro grupo do desenho, tá? Que é esse grupo aqui, ó. Então, eu vou trabalhar o meu segundo desenho e em seguida eu volto. Bom, meus amores, trabalhei aqui o segundo desenho, né? Trabalhei esse grupo com 7 pontos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base, 13 pontos. Fiz o intervalo aqui, 4 pontos, fiz o intervalo, 13 pontos, fiz o intervalo, 7 pontos e trabalhei aqui o último intervalo. Trabalhei bem em cima do último ponto da parte reta. Agora, eu vou trabalhar nessa alça aqui, ó. Vou trabalhar aqui 2 correntes e venho aqui nessa alça, trabalho 6 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse é meu primeiro ponto, 2 correntes, volta aqui dentro, trabalho o segundo ponto. Então, eu vou trabalhando assim até eu completar 6 pontos. Trabalhei dentro dessa alça 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, separado com 2 correntes. Trabalho aqui 2 correntes, já tô virando a minha parte reta aqui, ó. Venho no primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto para ele. Esse é o meu primeiro ponto da parte reta, é esse aqui, ó. Então, tudo que eu trabalhei dessa parte reta, eu vou fazer aqui agora. Eu trabalho um intervalo, são 2 correntes. Venho aqui em cima desse ponto e trabalho um ponto alto. Então, a partir desse ponto, eu já trabalhei esse grupo aqui, ó. Vai ser um grupo com 7 pontos altos. Tudo que trabalha numa parte reta é só olhar e fazer a mesma coisa na mesma direção. Se eu tenho um grupo aqui com 7 pontos altos, que eu acabei de fazer nessa parte reta do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Trabalhei aqui, ó, 7 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar esse intervalo. 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro e trabalho esse grupo com 13 pontos altos. Então, esse trabalho é super fácil, porque tudo que faz até a metade do desenho faz o restante. Então, é super fácil, gente. Por isso que eu não vou passar os 2 desenhos junto com vocês. Ele é muito fácil e rápido, gostoso de trabalhar. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Eu vou só copiar o que eu acabei de fazer aqui. E quando eu chegar aqui nessa parte oval, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar aqui junto com vocês. Vem na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha volta número 2. Vamos iniciar agora a volta número 3. Subo aqui 2 correntes, contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, contando com ele, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto,
trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora eu vou trabalhar um intervalo para separar um desenho do outro. 2 correntes, vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, eu trabalho o segundo desenho. Esse já é o meu primeiro ponto do grupo. Trabalho aqui um grupo com 7 pontos altos, tudo que está aqui, ó. Vou trabalhar esse grupo no segundo desenho, tudo é só olhar e fazer a mesma coisa, tá, gente? Dá uma pausa no vídeo e copiei a mesma coisa. Então, vou trabalhar o meu segundo desenho e volto. Trabalhei aqui o meu segundo desenho, olha só. Daqui onde está o meu dedo, aqui, ó. Esse é o segundo desenho que eu acabei de fazer. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem em cada ponto desse da carreira anterior, nesses 6 pontos que eu trabalhei dentro dessa alça, e trabalho 2 pontos altos para cada ponto desse, separado com 2 correntes. Trabalhei o primeiro ponto, trabalho 2 correntes, vem no próximo e trabalho 2 pontos altos. Então, eu vou fazendo assim todos eles. Vou trabalhar aqui a minha parte oval nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei a minha parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Trabalho aqui 2 correntes e venho nesse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto para ele. A partir desse ponto, tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar aqui, ó. Esse é o primeiro ponto desse grupo aqui, eu vou repetir a mesma coisa. Tudo que eu trabalhei nessa parte oval, vou fazer a mesma coisa na outra parte oval. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com o ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 4, subo 2 correntes e vou repetir aqui esse grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse é o meu primeiro ponto do primeiro grupo, trabalho ele. Trabalho 2 correntes e o segundo. Trabalhei aqui os meus 2 grupos com 7 pontos altos, cada um separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, em seguida, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Esse é meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei aqui 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, eu vou trabalhar um intervalo para mim trabalhar o segundo desenho. 2 correntes, vem aqui, trabalho um ponto alto. Esse já é o meu primeiro ponto do segundo desenho. Vou repetir esse grupo, é só olhar aqui, ó. Tudo que eu acabei de fazer no primeiro desenho, eu vou fazer a partir desse ponto aqui, ó. Então, vou trabalhar o meu segundo desenho e volto. Trabalhei aqui o meu segundo desenho, daqui onde está o meu dedo aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Então, cada grupinho desses, das minhas 2 partes ovais, vão ganhar 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos, 2 correntes, vem no próximo grupo e trabalho com o mesmo padrão. Todos os 6 grupos eu trabalho nesse padrão. E essa parte reta aqui, eu vou trabalhar tudo que eu trabalhei aqui, na mesma direção. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer na outra parte oval, não pode esquecer. Vou trabalhar toda essa volta.
Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes para iniciar a volta número 5. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 7 pontos altos. Vou repetir aqui esses 2 grupos. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora eu vou trabalhar um intervalo para me dividir um desenho do outro. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um intervalo dividindo um desenho do outro. Em seguida, trabalho 10 pontos altos, tudo que eu trabalhei aqui, ó. Tudo, eu vou fazer a mesma coisa no segundo desenho. Vou trabalhar o meu segundo desenho e volto. Trabalhei aqui o meu segundo desenho, daqui até aqui, olha só. Agora, eu vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo. Trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 4 pontos altos. Trabalho 2 correntes e vou fazer a mesma coisa nos outros grupos. Cada um deles vão ganhar 4 pontos altos, tanto uma parte oval quanto da outra. E tudo que eu acabei de fazer nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou olhar e copiar, tá, gente? Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, subo aqui 4 correntes para iniciar a volta número 6. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo, conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 3 intervalos para me fazer o segundo desenho. Trabalhei 3 intervalos, então tudo que eu trabalhei aqui no primeiro desenho, vou repetir a mesma coisa no segundo desenho. Esse é o meu primeiro ponto do grupo do segundo desenho. Vou trabalhar aqui o meu segundo desenho e volto. Trabalhei o meu segundo desenho, ficou assim. Agora, vou trabalhar aqui na minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Então, tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, subo aqui 4 correntes para iniciar a volta número 7. No início dessa volta, vou precisar de 4 intervalos. Esse é meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos.
Trabalhei 4 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 9 intervalos. Trabalhei 9 intervalos, então eu vou trabalhar isso aqui, de onde está um dedo meu, aqui, ó, no segundo desenho. Vou trabalhar aqui, ó. Depois que eu trabalhei 9 intervalos, já vou iniciar o segundo desenho. Trabalho aqui 4 pontos altos, 4 intervalos, 4 pontos altos, 4 intervalos, 4 pontos altos, tá, gente? E 4 intervalos. Então, vou trabalhar aqui o segundo desenho e volto. Trabalhei o meu segundo desenho, para quem ficou com dúvida, tá, gente? Depois dos 9 intervalos, eu trabalhei isso aqui, de onde está um dedo até aqui, ó. No segundo desenho. Agora, vamos trabalhar a parte oval. 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 6 pontos altos, 2 correntes, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 8. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de um intervalo. Contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 7 pontos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos. Trabalhei 2 intervalos e 4 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho, olha só. Agora eu vou trabalhar 3 intervalos para me fazer o segundo desenho. Trabalhei aqui 3 intervalos. Esse é o primeiro ponto já do grupo, do segundo desenho. Trabalho aqui 4 pontos, 2 intervalos. Então, tudo que eu trabalhei aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa no segundo desenho. Vou trabalhar meu segundo desenho e volto. Trabalhei aqui o meu último desenho, ficou assim, da onde está esse dedo aqui, ó. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base no último 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 9. Subo 2 correntes, contando com essas correntes, trabalho um grupo com 10 pontos altos.
Trabalhei 10 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar o intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei 16 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro. Contando com esse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei 16 pontos altos, 2 correntes. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora eu trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, para me passar para o segundo desenho. Então, esse intervalo aqui divide um desenho do outro. Tudo que eu trabalhei aqui nesse primeiro desenho, esses 4 grupos, vou fazer a mesma coisa no segundo desenho a partir desse ponto. Então, vou trabalhar o meu segundo desenho e volto. Trabalhei o meu segundo desenho, daqui onde está um dedo aqui. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes, pulo o último de base, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo grupo, então vou trabalhar o segundo grupo e o terceiro com o mesmo padrão do primeiro. Trabalhei os 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar o quarto, o quinto e o sexto. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar normal. Esses 3 últimos grupos, eu pulo o primeiro de base. Vou trabalhar eles com 6 pontos altos também. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que faz numa parte reta, repete a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 10. Trabalho aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de um intervalo. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora trabalho 3 intervalos para me trabalhar o segundo desenho. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto já inicio o segundo desenho. Trabalho aqui um grupo com 4 pontos, contando com esse. Então, tudo que eu trabalhei no primeiro desenho, olha só, tudo, de onde está um dedo no outro, eu vou trabalhar no segundo desenho. Trabalhei aqui o meu segundo desenho, ficou assim. Agora, vou trabalhar aqui na parte oval, trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, trabalho 2 correntes e vem no próximo espaço um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo espaço um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar o quarto, o quinto e o sexto. Eu pulo o primeiro de base e trabalho a partir do segundo, com a mesma quantidade
de pontos. A diferença é que eu vou trabalhar a partir do segundo. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalha numa parte reta, trabalha na outra. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 11. Subo 4 correntes. Na parte reta da volta número 11, eu vou trabalhar só em intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 39 intervalos. Trabalho 2 correntes e vou trabalhar aqui na parte oval. Trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, pulo o último de base e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no segundo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos eu pulo o primeiro de base, trabalho normal, 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalhei aqui nessa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 12. Na parte reta da volta número 12, também vou trabalhar só intervalos. Vou trabalhar a minha parte reta nesse padrão. Quando chegar na parte oval, eu volto. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 39 intervalos. Trabalho 2 correntes e venho nesse grupo. Trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Então, cada grupinho desse vai ficar com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes. Pulo o último de base, vem nesse espaço, vou trabalhando esses intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, pulo o primeiro de base e trabalho a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos, eu trabalho nesse padrão. Trabalhei aqui o 4º grupo, 2 correntes e vou trabalhar os intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no 5º e no 6º, eu trabalho nesse padrão. Então, vou trabalhar a mesma coisa na outra parte oval. E tudo que eu trabalhei aqui, só intervalos nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 13. Subo 4 correntes. Na parte reta da volta número 13, eu trabalho também só intervalos. Os meus intervalos sempre são 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar a minha parte reta nesse padrão e volto. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 39 intervalos. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto, um ponto alto para o segundo ponto. Então, eu fiquei com um grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo esse último ponto de base e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos eu trabalho nesse padrão,
Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, só intervalos, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar outra cor de fio. Vou pegar o meu fio na cor pink, fazer uma laçada inicial e vou vir nesse primeiro ponto da parte reta. Vou inserir a minha agulha, vou prender o meu fio com um ponto baixo e em seguida trabalho 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que eu estou iniciando é a volta número 14, vou pegar essa ponta, já vou arrematar. Em cada espaço, onde tem espaço, eu trabalho 2 pontos altos e um ponto sobre cada ponto de base, tanto na parte reta quanto na parte oval. Em cada espaço, onde tem espaço, eu trabalho 2 pontos e aonde tem pontos altos, eu trabalho um ponto sobre cada ponto de base. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, na parte oval também, tá? Um ponto para cada ponto de base, onde tem espaço eu trabalho 2. Vou trabalhar toda essa volta e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, olha isso, gente, grandioso que está ficando esse trabalho. Trabalhei todo só de pontos altos, ficou maravilhoso. Fechei com um ponto baixíssimo onde eu iniciei. Agora vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor natural. Vou pegar o meu fio na cor natural, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui nesse primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir aqui a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, trabalho 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 15. Vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos, contando com essas correntes que eu acabei de subir. Esse é o meu 4º ponto. Esse é o meu 5º ponto. Então, eu trabalhei aqui um grupinho com 5, 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho novamente o meu grupo com 5 pontos altos. Essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão, tanto na parte reta quanto na parte oval. Se no seu ponto, na parte oval, começar a repuxar, faz 3 correntes, tá, gente? Eu não vou fazer 3 correntes, porque no meu ponto dá certo. Então, vou trabalhar toda essa volta número 15 nesse padrão. Quando eu chegar aqui no final, se precisar de algumas adaptações, quando eu for emendar aqui, eu falo pra vocês, tá, gente? Então, vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta em 3 espacinhos desse, eu pulei um de base, tá, gente? Que o normal é 2, mas em 3 espaços desse, eu pulei um de base. Venho aqui onde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar até esse espaço aqui com um ponto baixíssimo para cada ponto. Trabalhei em cima do meu grupo com ponto baixíssimo, agora vem nesse espaço com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes. Esse ponto, essas correntes é contado como um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 16. Volto aqui dentro desse espaço e trabalho mais 2 pontos altos, contando com essas correntes, vou ficar com 3 pontos. Trabalhei aqui 3 pontos, trabalho 2 correntes e volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Então, eu trabalhei aqui um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse grupo aqui. Eu conto 1, 2, venho no ponto do meio. No terceiro ponto, pego ele por trás e trabalho um ponto alto em relevo.
Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo espaço e trabalho tudo de novo. Trabalho 3 pontos altos. Duas correntes, volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu leque, dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto do meio. E trabalho um ponto alto em relevo. Então, vou trabalhando assim por toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, trabalhei aqui o meu último leque, dou uma voltinha na agulha e venho aqui e trabalho um ponto alto em relevo. Agora, eu venho aqui aonde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar por esses dois pontos com um ponto baixíssimo. Venho para esse meio desse leque e trabalho um ponto baixo. Em seguida, subo duas correntes para iniciar a volta número 17. Volto aqui dentro, contando com essas correntes, trabalho mais 2 pontos altos, com as correntes 3. Fiquei aqui com 3 pontos altos, trabalho duas correntes, volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos, duas correntes, mais 3 pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho aqui nesse ponto alto em relevo e trabalho um ponto alto em relevo. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque trabalhar tudo de novo. 3 pontos altos. Duas correntes e volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu segundo leque, olha só. Venho nesse ponto alto em relevo e trabalho outro ponto alto em relevo. Então, eu vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Quando chegar na minha parte oval, eu volto. Trabalhei a minha parte reta, cheguei aqui na parte oval. Depois que eu trabalhei o leque, dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto e trabalho um ponto alto em relevo. Depois que eu trabalhar o ponto alto, eu trabalho uma corrente e venho para o leque. Trabalhar o leque tudo de novo. Os leques eu continuo trabalhando com o mesmo padrão. Trabalho aqui 3 pontos altos, duas correntes e volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu leque, dou uma voltinha na agulha e venho aqui, trabalho meu ponto alto em relevo. Depois que eu trabalhei o meu ponto alto em relevo, eu trabalho uma corrente e venho trabalhar o leque de novo. Então, na minha parte oval, tanto de um lado quanto do outro, eu vou trabalhar nesse padrão. Na parte reta do lado de cá, eu vou trabalhar com esse mesmo padrão que eu vinha fazendo até aqui. Vou trabalhar toda essa volta e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, já trabalhei aqui o último ponto alto em relevo, venho aqui onde eu iniciei essa volta e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar essa cor de fio. Vou pegar o meu fio na cor pink, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer leque. Vou começar por esse. Vou vir bem aqui, ó, no meio do leque, vou prender o meu fio com um ponto baixo e em seguida subo duas correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que eu estou iniciando agora é a volta número 18, a última volta. Vou pegar essa pontinha, vou arrematar, volto aqui dentro e trabalho mais 2 pontos altos, contando com essas correntes, vou ficar com 3 pontos. Trabalhei aqui 3 pontos, trabalho
4 correntes e vou fazer aqui um picô. Vou pegar essas 2 alças e vou trabalhar aqui um picô. Dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu leque com 3 pontos altos, 4 correntes para fazer um picô e mais 3 pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto alto em relevo e trabalho. Um ponto alto em relevo. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro leque. Trabalho 3 pontos altos, 4 correntes e volto aqui nessas 2 alcinhas e trabalho em fechar o meu picô. Tá dando uma enroscadinha, volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Eu vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Quando chegar na minha parte oval, eu volto. Trabalhei a minha parte reta, cheguei aqui na minha parte oval, já trabalhei um leque. Agora, depois do leque, eu trabalho uma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho aqui trabalhar o meu ponto alto em relevo. Trabalhei o meu ponto alto em relevo, trabalho uma corrente. Na parte oval, nessa volta, eu vou trabalhar uma corrente antes do ponto alto em relevo e outra depois. Agora, eu venho aqui e trabalho o meu leque normal, igual eu estava passando aqui nessa última volta. 3 pontos altos, 4 correntes. E venho aqui, pego essas 2 alças e fecho o picô. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu leque, uma corrente, venho aqui, trabalho um ponto alto em relevo, uma corrente e vou trabalhar o leque novamente. Então, vou trabalhar assim, toda essa volta nesse padrão, igual eu expliquei. É a última volta, tá, gente? Quando eu voltar, eu já vou voltar com a peça estendida, vou fechar com ponto baixíssimo lá onde eu iniciei, vou pegar a minha peça e vou estender ela e vou puxar bico por bico. Já vou vir com a minha peça pronta, vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, cortei o meu fio e arrematei e estendi a minha peça. Gente, olha isso. Que grandioso que ficou esse trabalho, olha esse bico, ficou muito lindo. Trabalhei essa peça com 2 desenhos. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula, se assim Deus nos permitir.